Pessoal, vamos falar agora sobre posição anatômica? Vamos lá. Para evitar o uso de diversos termos ou diferentes termos anatômicos, considerou que a posição variável é uma posição padrão. A posição padrão, pessoal, chamado de posição anatômica, é como mostra esse desenho dessa mulher aqui. Dessa maneira é a posição anatômica. Vocês vão ouvir falar muito isso aonde? Quando a gente vai colocar o paciente naquela maca rígida, quando a gente vai protocolar o paciente, que a gente coloca colar, prende ele na maca, a gente vai tentar colocar ele sempre na posição anatômica. Sempre. Como que eu transporto o paciente? Posição anatômica. O braço, claro, não precisa ser voltado para frente. Pode ser comum, com a mão bem solta. Essa é a posição anatômica. Então vocês vão saber disso quando a gente coloca o paciente na maca. Eu preciso saber como que é uma posição anatômica, que é o rosto para frente, o olhar para o horizonte para frente, as costelas ou a parte anterior ela é voltada para frente com as costas, a região dorsal na maca. É dessa maneira aqui, ó. Pensa em uma maca atrás dela. Então essa é a maneira da posição anatômica. Quando que eu não coloco o membro que está fraturado na posição anatômica? Quando ele tiver resistência ou tiver, por exemplo, uma fratura exposta. Aí eu tento transportar ele na posição que está. Eu imobilizo aquele braço ou o que for na posição que está. Se não, eu coloco na posição anatômica para colocar ele na maca. Vamos falar agora sobre planos anatômicos. Bom, isso vocês precisam saber. O socorrista precisa saber como é uma posição anatômica e também como é um plano anatômico. Então, o plano anatômico, a primeira coisa que vocês têm que saber, e eu acho que vocês já sabem, lado direito, lado esquerdo. Fechou? Ah, que local que foi a fratura? No membro superior direito, do lado direito. Foi no tórax, mais pro lado direito. Tranquilo? Então, o lado direito eu preciso saber. Outra coisa que eu preciso saber, eu não preciso nem saber que o plano sagital é direito e esquerdo. Não precisa, mas eu tenho que saber o que é o direito e esquerdo. O plano coronal, ele é dividido em anterior, que é a parte da frente, anterior, e posterior, que é a parte das costas. Então a parte anterior e posterior, certo? Que local que pegou, por exemplo, no membro inferior direito, que local que ele está com dor? Na região da perna ou da coxa ou do membro inferior esquerdo, por exemplo, na parte posterior. Ou ele tem um corte contuso, um corte na parte posterior do braço, parte posterior do antebraço, que a gente vai saber que não é na frente do braço, é atrás, ou não é na frente da perna, é atrás. Então essa parte de anterior e posterior também é importante, tá? Posterior e anterior também é importante. O plano transversal é superior, divide ali no umbigo, superior e inferior, tá? Então a parte superior é a parte da cabeça, a parte inferior do corpo é do abdômen para baixo. Então aqui fala um pouquinho do plano mediano, que eu falei para vocês, direito e esquerdo. Fala do plano coronal, que é anterior, ou plano frontal, né? O anterior é a parte da frente e a parte dorsal é a parte posterior, é a parte das costas, tá? E transversal é uma linha que se divide na metade superior e inferior. Continuando ainda com planos anatômicos, vamos lembrar agora sobre o que é proximal e distal. Tá? O que é proximal e distal? Ali tem um exemplo que fala aqui, por exemplo, o meu braço, a parte proximal é mais perto da raiz dos membros, é mais perto do tronco, certo? Então eu tenho o meu tronco, a parte proximal é o que fica mais perto. Então se eu comparar um exemplo que tem ali, o meu cotovelo, ele está mais próximo do que o meu punho. Então o cotovelo está mais proximal do que o punho está mais distal, está mais distante. Isso a gente precisa saber, tá? Comparando então do tronco, a parte proximal é mais perto do tronco, a parte distal é mais longe. E ali fala também, por exemplo, se eu quiser falar sobre a minha mão, por exemplo, eu tenho a parte do dedo mais distal e mais proximal, tá? Então mais distante sempre e mais proximal. Agora, superior
significa o mais próximo da extremidade superior e o inferior mais próximo da extremidade inferior. Assim, o lábio superior e temos o lábio inferior. Temos a pálpebra superior, que está mais acima, e a pálpebra inferior. Lábio superior e lábio inferior. Tudo isso é importante quando eu for fazer uma descrição. Doutor, ele está com corte no lábio superior. Ele está com corte no lábio inferior. Então é importante a gente saber também, tá? E o próximo vídeo agora vai ser sobre anatomia e fisiologia do sistema ósseo. Então isso que eu falei sobre direita e esquerda, superior e inferior, anterior e posterior, distal e proximal, precisa saber. Então anotem. Tá em dúvida? Olhem esse vídeo novamente. Tranquilo? E agora a gente vai para o próximo vídeo.